Oi, gente, Roberto Relubiscaro aqui. O escritor britânico Charles Dickens foi um gigante em termos de criar narrativas, né? Os romances dele, que saíam em fascículos semanais, né? Eram as avós das nossas telenovelas, pregavam mudanças sociais, sei lá, você pega, por exemplo, Oliver Twist, chegou a ser discutido na Câmara dos Lords e acabou suscitando a criação de leis de proteção para crianças, tamanho o impacto que causou. Só que também ele era um ótimo criador de personagens, criador de histórias que enganchavam o público, engancham muitas pessoas até hoje, especialmente no que concerne a captação de sotaques, de modos de falar, né? Sei lá, eu não consigo imaginar o Uriah Heep, né? Um dos vilões do David Copperfield, sem que ele fala I'm a number man, Master Copperfield, né? Sou um homem humilde, que na verdade nada, não era verdade isso, com as mãos assim geladas, suando frio, sei lá, e expressões que às vezes eu não lembro nem quem eram as personagens, mas eu lembro das expressões, né? Que eu até aprendi no Dickens. Not to put too fine a point upon it. Ou I'm a child, I'm merely a child. Eu acho que esse tá... Não vou lembrar em que romance estão. Mas assim, era colorido, era gostoso de ler, é gostoso de ler. Você quer ler mais, tá? E um dos romances mais adaptados e mais famosos é o Grandes Expectativas, Great Expectations. A primeira adaptação do Great Expectations foi ainda no cinema mudo. Se você contar adaptações para filmes e TV e inspirações, né, o que esse romance já inspirou filmes, dá as dezenas. Até porque tem uma personagem ali que muita atriz quer interpretar, que é uma personagem clássica, célebre da literatura britânica, que é Miss Havisham, a senhorita Havisham, que é uma mulher que fora abandonada no altar, no dia do casamento. Então, ela, no presente da narrativa, né, ela é uma mulher assim, super recalcada, super maldosa, que acaba adotando pessoas, especialmente aí no caso a Stella e depois o Pip, que é para estragar essas pessoas, né? E ela vive o tempo inteiro vestida de noiva em sua mansão decrépita. Imagina esse papel para uma atriz. Bom, em 2023, a oscarizada e sensacional Olivia Colman acabou interpretando. E essa minissérie, em 6 episódios, chegou ao catálogo da Star Plus, né? É dos mesmos criadores da adaptação do conto de Natal, Christmas Carol, que eu já resenhei aqui. Vou deixar a resenha, o link da resenha na descrição desse vídeo. E é dos mesmos criadores de Peaky Blinders, que é uma série que eu nunca quis ver, porque tem várias temporadas, tal, dizem que é ótima, mas já dá uma pista, né, para mim e também porque eu assisti o Conto de Natal. Eles, assim, tornaram o Conto de Natal bem lúgubre, então quando eu fui no Great Expectations, eu falei, vai ser uma coisa bem lúgubre. Nossa, abre a cena com o Pip pulando de uma ponte em Londres para se afogar no Tâmisa, né? Aí depois é que se volta. Eu falei, esse negócio aqui vai ser lúgubre, vai ser triste. E é bem pesada essa adaptação, tá? Antes eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. Olha, na verdade, eu nem sei se é uma adaptação. Para mim é uma nova imaginação, é uma reimaginação das Grandes Expectativas, do Great Expectations. Porque tem ali os destinos dos personagens, não são iguais aos do livro. Assim, você assistir aquela série não significa que você sabe a história do livro Great Expectations, tá? Mas assim, depois que a gente pega esse Pip tentando se afogar, aí volta para o passado e a gente vê o Pip criança.
O Pip é o nosso protagonista, tá? Ele é um garoto pobre que cresceu cuidado pela irmã que o maltratava. Nesse pedaço eu achei essa minissérie legal. O primeiro episódio a gente entende que essa irmã ela era ríspida com ele porque ela era muito pobre também, né? E essa irmã é casada com um ferreiro super bonzinho. Então esperava-se pela classe social do Pip que ele fosse ser ferreiro, né? Porque, claro, o romance vai estar dialogando com, assim, o intransponível quase sistema de classes britânico, né? Esse romance foi escrito e publicado em 1861, um outro mundo, uma outra Inglaterra, mas enfim. Só que o Pip, ele tem grandes ambições, ele quer virar um gentleman, ele quer virar um cavalheiro, tá? E aí, logo ele vai cair nas graças maldosas, nas graças desgraçadas da Miss Havisham, que na verdade o intuito dela é estragar os homens, é se vingar dos homens. Só que daí o Pip vai receber uma herança, ele tem um benfeitor anônimo, tá? No romance, no livro vai descrever certinho. Aí a gente vai saber também quem que é. E ele vai para Londres. E em Londres ele vai entrar em contato com o mundo real. O que é ser um cavalheiro, tá? Bom, essa é a base da história. O que eles fizeram nessa Great Expectations que tem na Star Plus? Os criadores, eles tornaram todas as coisas sutis da narrativa do Dickens em assim, marteladas explícitas de olha como é horrível, para você se tornar um cavalheiro, você vai ter que ser hipócrita, você vai ter que ser malvado. Então, todas as cenas, todas falam exatamente isso. Não há espaço para dubiedade na série. Isso para mim é muito característico dos nossos tempos, né? Por isso que assim, tá, é uma adaptação bem 2023, bem século 21, né? Ela é lúgubre, todo mundo é predador, o pântano é fedido, o Pip fala palavrão, né? Fuck no romance, não tem isso. Ah, você é purista, tal. Não é isso. Eu não tenho nada contra palavrão, contra nada. Só que assim, não é o Great Expectations. Nem estava esperando que fosse, porque o Great Expectations saiu em 1861. Nós estamos em 2023. Só que, assim, nessa tradução para o modernês ou para o contemporaneês, eu acho que parte da dubiedade vai embora. Então, assim, quando a Miss Havisham tá lá com ele, o Pip dentro da casa dela, ela apresenta prostitutas para ele e apresenta e fala, ó, essa aqui é a senhora não sei da Gibbs, e aí ela vai te iniciar. Todo mundo que está nos primeiros bancos da igreja conhece a senhora Gibbs. Então, assim, não há espaço para... todo tempo eles falando, ó, como a sociedade é hipócrita. E eu falava, eu já sei, todo mundo sabe isso. Então eu acho que acaba perdendo parte da graça. Eu acho que acaba me tratando como inocente demais. E é claro, é uma leitura pós-colonial, como a gente chama em literatura, tá? Só que essa leitura pós-colonial de grandes expectativas eu conheço desde os anos 90, ela é feita. Como assim pós-colonial? É assim, ó, o show se passa em 1860, então na época lá, né? E ele assim, ele sabe, as personagens sabem ou mostram pra gente o tempo todo que todas aquelas mazelas, todas as coisas ruins e até as coisas boas que as personagens enfrentam, experienciam, advém dos lucros exploratórios do Império Britânico. Então, por exemplo, tem um pedaço em que o Pip diz, eu não vou fazer tal coisa porque você transporta escravos. Só que daí depois, sei lá, não passa nem 2 minutos. Acontece uma coisa e aí uma personagem fala, você não quis vender tal coisa lá por causa dos escravos. Só que isso aqui, esse baile, você só consegue estar aqui porque a gente vende ópio
ou compra ópio da China, explora escravos, tem cana-de-açúcar. Tanto é que você vai ter a Miss Havisham nessa versão, ela é viciada em ópio. Então aí tem sadomasoquismo, vício em ópio, problema de homofobia, né? Chantagem com o juiz por causa da homofobia. Ou seja, eu entendo, traz os temas do século XXI, que são candentes, os supostamente candentes, para essa narrativa, né? Então, dizendo o tempo todo, olha como a Inglaterra fez uma conquista sangrenta de si mesma. Eu estou citando William Shakespeare, eu sou professor de literatura, né? O William Shakespeare tinha falado isso lá do John de Gaunt, né, no século XVII. Mas, enfim, tira para mim a sutileza. Então, é legal ver? Olha, se você quer ver 6 episódios bem lúgubres, bem depressivos, tudo bem, a história tá ali, tá? Eu achei que a melhor coisa do show, bom, para variar, é a Olivia Colman, ela tá comendo os cenários, né? Chewing scenery, como dizem em inglês. Eu achei o Pip à beira da letargia, né? E aí, o meu outro problema com o show. Tudo bem, a violência está amplificada, você tem literalmente rios de sangue, né? Porque é um matadouro. Então é claro que eles vão visitar um matadouro. É tudo explícito, assim, cru, né? Como se eu não pudesse entender metáfora. Então é assim, embora tenha amplificado tudo isso, né? A violência, a hipocrisia, a maldade, eu não vi muita graça em continuar vendo aquilo. As coisas iam acontecendo meio mecanicamente, tá? Então, assim, eu respeito essa reimaginação aí do história do clássico do Dickens, porque tá ok. É o espírito da nossa época, pelo visto, né? Tem que ser deprê, assim. Não sei, parece que eu sinto às vezes algumas das coisas escritas hoje do tipo, olha como a gente era melhor, olha como a gente saca melhor as coisas do que as pessoas de antigamente, quando na verdade não é assim. E eles não sacam melhor, porque, por exemplo, tem coisas lá em termos de fala, né, expressões de linguagem e tal, que não eram pensadas no século XIX. Então a gente não é melhor do que o pessoal do século XIX se você não consegue fazer uma adaptação que inclusive saque que no século XIX as pessoas não tinham esse vocabulário teórico ainda para falar coisas, né? Eu não me lembro, no Great Expectations não tem o Pip falando assim, não, vou fazer pela glória do Império, né? Isso é uma coisa, é uma leitura de hoje, né? Como que ele está lendo isso, que tudo aquilo lá foi em função do Império. Tá, dá para fazer isso, só que dá para fazer isso de forma menos explícita, de forma a respeitar um pouco mais a inteligência do seu espectador, né? Não precisa ser dado tudo assim, não só a conta-gotas, mas a toda hora. O segundo episódio teve uma hora que eu comecei a dar risada, porque todas as cenas, insistentemente todas as cenas, falam a mesmíssima coisa, né? Que ser um cavalheiro é ser hipócrita, ser um cavalheiro é viver da exploração, tá? E aí tem uma personagem que é uma amiguinha de infância lá do Pip, que ela é o oposto disso, tanto é que veja até a cor da roupa dela, que ela fala que ela é I'm a chartist, achei tão bonitinho, que é uma coisa chartista, não sei, eu não vou explicar isso agora, procura no Google, mas aí depois o final dessa adaptação, né, com quem que o Pip fica, se é que ele vai morrer, não sei o que, você vai ter que ver. Mas eu dei risada, eu falei, meu Deus, como isso assim, parece que tá tão contundente, né, mas até é contundente, mas é superficial, porque, sei lá, você não precisa ficar pensando muito nas coisas, elas são dadas repetidamente o tempo todo para você, né? Olha como isso é horrível, olha como a sociedade é horrível, olha como eu fumo ópio, olha como você... Eu falei, será que em 2023 a gente é tão menos sutil do que no século XIX? Uau! Tchau!